se você não tem comunhão com o seu irmão na fé? Será que nós temos passado tempo suficiente com os nossos irmãos? Será que nós temos falado do amor de Deus e tratado das coisas do céu aqui na terra com os nossos irmãos? Ou nós temos caminhado sozinhos? Ou nós temos achado que andar sozinho é o ideal, porque andar sozinho vai evitar problema? Vamos ser honestos com a gente. Vamos ser honestos conosco mesmo. Nem sempre é fácil conviver com outras pessoas, não é verdade? Às vezes tem aquela pessoa chata que gosta, sabe, de um intriga, de um negocinho, né? Se a irmã vem com a blusa de uma cor, aí já fala. Se vem com um coque no cabelo, já fala. Né? E nessa eu digo isso, mas não é só mulher, não, homem também, né? Que gosta dessas coisinhas. É complicado. Eu sei que existem pessoas difíceis de conviver. Mas por que isso? Porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. E sabemos disso. Nem mesmo o cristão mais espiritual, ele é perfeito. Sim ou não? Diga aí para o seu irmão agora, se você está ao seu lado, tivesse feito. Preste atenção. Eita, ninguém falou. Eu vou dar mais uma chance. Então bata no seu peito e diga: eu preciso ser um bom cristão. E para isso, eu preciso ter comunhão com meus irmãos. Amém? Então nós entendemos que é difícil. Existem pessoas que não são perfeitas, porque todos nós cometemos erros. Mesmo assim, somos chamados por Deus a viver em comunhão. Todos nós somos chamados a viver em comunhão, a viver em comunhão com os nossos irmãos. Isso é muito importante, viver em comunhão. Por quê? Porque o desejo de Jesus para a sua igreja é esse. O desejo de Jesus é que você tenha comunhão. O desejo de Jesus é que você tenha uma vida em comum. Comunhão quer dizer em comum, que tem comum com o seu irmão. Que o seu problema seja o problema dele, que vocês se ajudem, que vocês tenham uma comunhão. Sabe por quê? Porque todos nós, independente dos nossos defeitos e acertos, nós precisamos um dos outros. Não é verdade? Nós precisamos um dos outros. É verdade. Quem acha que pode ser cristão e seguir Jesus sozinho, está enganado. Está muito enganado. Não dá para viver sozinho, sem ter comunhão. Não dá para seguir Jesus sozinho, até porque viver em comunhão é uma ordem de Jesus. E também é uma coisa boa, uma grande bênção é você ter comunhão. Somente seremos igreja quando vivermos unidos e reunidos em comunhão na presença do Senhor. Aleluia. A bênção do Senhor é derramada justamente nesse lugar, como foi lido. O que é que nós vemos? Que a bênção, né, assim, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Onde há união, onde há comunhão. E nós sabemos que existem muitos benefícios na comunhão. Eu elenquei apenas 4 benefícios que essa comunhão pode trazer na nossa vida. O primeiro benefício que eu consigo enxergar na comunhão dos irmãos na igreja é o encorajamento. Sabe? Encorajamento é dar coragem, é fortalecer, é chegar junto. A palavra do Senhor, que foi o segundo texto que o Senhor me deu, Hebreus 10:25, diz assim: e não deixemos de nos reunir como igreja. Preste atenção, veja esse texto como é tremendo. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Esse dia aqui é com D maiúsculo, está escrito com D maiúsculo, se refere ao dia do Senhor, o dia que Jesus vai chamar a sua igreja, o dia que Jesus vai voltar para chamar o seu povo, para vir buscar o seu povo. E ele diz que não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora, como vem se aproximando o dia do Senhor.
Na verdade, o que esse texto quer dizer é que quando nós estamos sozinhos e isolados, facilmente nós caímos em tentação, caímos no desespero, diante das dificuldades que se aproximam e que estão diante de nós. Vem dúvidas: será que eu consigo passar por essa luta? Será que eu consigo vencer esse problema? Jesus, será que vai me ajudar dessa vez? Vale a pena seguir a Jesus? E tantas outras perguntas e dúvidas vêm ao nosso coração quando nós estamos sozinhos, quando nós estamos sem estar em comunhão com os irmãos na igreja. E muitas vezes isso nos leva tantas perguntas que muitas vezes nos abalam. Quando estamos sozinhos, enfraquece a nossa fé, tiram a coragem, tira o desejo de vencer. Às vezes o medo é tão grande que a gente perde a força para batalhar e para ter uma fé que mova o coração de Deus. E a fé, quando a gente perde, a gente fica fraco, a gente perde a coragem totalmente. Mas quando temos comunhão com os nossos irmãos, encontramos o que? Encorajamento, sim ou não? Aí o outro diz para a gente: olha, quarta-feira tem culto da igreja de oração. Culto de oração está uma bênção. Você não sabe como nós temos orado, quantas pessoas têm recebido o texto do Senhor, como a nossa família tem sido. A pessoa já começa com uma coragem: olha, vamos para o culto de doutrina, que é uma bênção. Olha, nós estamos estudando sobre a doutrina da salvação, a soteriologia. Sexta-feira nós começamos a tratar da santificação. Foi uma bênção. Não deixe de vir na próxima sexta-feira. Olha, domingo é Santa Ceia. E assim vai encorajando o outro. Por quê? Porque está em comunhão. E é bom que o encorajamento é real. Mas quando nós estamos sozinhos, nós não temos isso. Acredite, juntos nós podemos partilhar as nossas experiências. Sim ou não? Culto de oração aqui, a pessoa vem, conta a sua bênção, conta o que aconteceu, e isso vai edificando uns aos outros, e sabe, e nós começamos a ouvir dos outros o quanto Deus tem feito na vida do outro, e o encorajamento vai reinando no nosso coração, e pode ter certeza que quando nós estamos em comunhão, quando nós estamos juntos, para cada dúvida nossa, existe uma resposta de Deus para a nossa vida, e muitas vezes Deus usa um irmão para nos dar essa resposta, às vezes através de uma palavra, às vezes através de um testemunho. Então encontramos motivação, porque vemos na vida do irmão o Senhor trabalhando na vida dele. Consequentemente, nós seremos encorajados a crer que Deus também vai trabalhar em nossa vida e nós não vamos estar sozinhos. Em segundo lugar, a comunhão dentro da igreja, a comunhão entre os irmãos, ela dá um crescimento na nossa vida. Em 1 Tessalonicenses 5,11 diz assim: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Edificar significa construir. Quando vivemos em comunhão, meus irmãos, nós ajudamos uns aos outros, sim ou não? Não é verdade? Às vezes o irmão está precisando de oração, às vezes o irmão está precisando, às vezes até com questão financeira, às vezes da saúde, a gente ora, olha, bota lá no grupo, olha, minha gente, vamos orar. Mas o momento é estar na igreja, vir para a igreja para orar. Tem gente que está trocando zap por igreja, tem gente que está trocando televisão por igreja, tem gente que está trocando YouTube por igreja, quando na verdade o gostoso é assim, ó, estarmos unidos, reunidos na presença do Senhor, em comunhão na presença do Senhor. Exorta e edifique significa construir. Quando nós estamos juntos, nós crescemos, amadurecemos espiritualmente. É diferente de você estar sozinho, é diferente de você estar de qualquer jeito, mas o bom é você estar em comunhão, porque a alegria do outro é a sua alegria, a tristeza do outro também é a sua tristeza. A gente se reúne, a gente chega junto, a gente ora, a gente se alegra, a gente chora, é uma felicidade. Quando estamos sozinhos, não tem ninguém por nós. Em Jesus, nós temos o quê? A união, é nele, é ele. Por quê? Porque Jesus ele diz: eu sou a cabeça, mas vocês são partes do corpo, membros do corpo, vocês são morada do Espírito Santo, vocês são membros do corpo de Cristo. Assim Jesus nos ensina. E como membro do corpo não podemos estar separados. A cabeça não pode dizer: eu vou ficar em casa, e o corpo vai sozinho para a igreja.
Nós somos membros desse corpo e como membros devemos estar unidos em comunhão, vivendo essa união, a união que agrada a Deus, a união onde Deus derrama da sua bênção. Ninguém sozinho consegue crescer, ninguém sozinho consegue estar fora, consegue viver dentro da igreja, mas com a cabeça fora. Não existe isso. O corpo, ele anda todo junto. É como eu disse, você não pode deixar a cabeça ou a mão, não. A mão não pode sozinha, a perna não pode sozinha. Um membro do corpo não anda sozinho. Não consegue, nenhum membro consegue viver longe do corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça. A igreja é a porta da salvação, onde os membros do corpo do Senhor se reúnem para em união viver em comunhão com Cristo. É por isso que nós temos comunhão com os outros, vivemos em comunhão com os outros, temos o desejo de estar perto do irmão. Eu lembro quando eu prego aqui no domingo, que demora a chegar a quarta, eu já fico aperreado. Eu já fico com saudade de vocês. É por isso que para vocês não sentirem tanta saudade de mim, todo dia de manhã eu escrevo lá na devocional, para que vocês se lembrem que existe um pastor aqui nessa igreja que ama vocês, que ora por vocês, que se derrama diante do Senhor por causa de cada um de vocês aqui. Porque eu quero viver essa união e essa comunhão. Se quisermos crescer como igreja, precisamos ter comunhão uns com os outros. E como membros que somos do corpo de Cristo, não existe essa história de maior e de menor. Não existe essa história de superioridade e inferioridade. Sabe por quê? Porque quando eu sinto que sou menor, eu posso pensar, a igreja não precisa de mim. Eu posso pensar isso quando eu me sinto menor. E também quando eu posso me sentir maior, eu posso dizer, a igreja precisa de mim. Se eu não for lá, as coisas não acontecem. E não é assim. Aleluia. Na igreja do Senhor, na casa do Senhor, não existe maior nem menor. Existem os membros que fazem parte do corpo. Não é? A gente vê a cabeça, por exemplo, é uma parte do corpo de Cristo, que é Jesus. Mas o restante do corpo. Você já imaginou uma mão sem polegar? É complicado para segurar as coisas, sim ou não? Ele só um polegar, é só um polegar. Ele não é menor do que nenhum. Como nenhum qualquer outro órgão é menor dentro da igreja do Senhor. Então nós, como membros do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, nós precisamos entender que não existe aqui ninguém maior nem menor. Mas o que existe na igreja do Senhor é o crescimento. Nós crescemos espiritualmente, nós amadurecemos na presença do Senhor, deixamos de ser levados por qualquer vento de doutrina e aprendendo dentro da palavra o que devemos fazer para chegar no céu. E só conseguimos isso quando estamos congregando, caminhando, estando unidos, reunidos, quando estamos em comunhão um com os outros. Então na igreja do Senhor não existe superior nem inferior, todos são iguais perante o Senhor, e perante o Senhor somos membros do corpo de Cristo, e não existe esse negócio de ser maior ou menor, de melhor ou pior. Muito pelo contrário, somos todos membros e estamos crescendo. Existe crescimento na igreja do Senhor. Em terceiro lugar, o que eu vejo quando nós estamos em comunhão, quando a igreja do Senhor está em comunhão, é que nós temos no meio da comunhão, dentro da comunhão, a ajuda. Quem aqui não precisa de ajuda? Eu não preciso. Quem não precisa de ajuda aqui? Não? Quem não precisa? Porque eu preciso. Agora eu pergunto, quem precisa de ajuda? Eu preciso. Ninguém é tão bom que ninguém esteja em dias tão bons que não possa precisar da ajuda de alguém. Não é verdade? Então, quando nós estamos em comunhão, nós temos facilidade de, no momento de tribulação, no momento de desespero, no momento de uma dificuldade, em comunhão nós conseguimos e temos coragem de ligar para o nosso irmão, de passar uma mensagem, de chegar aqui na igreja e dizer, olha, eu estou assim, preciso disso, eu estou passando assim. Mas quando não tem comunhão, é cada um por si. Ninguém se ajuda, nem em oração. Mas na casa do Senhor é diferente. Quando estamos em comunhão, às vezes Deus fala, às vezes a gente nem precisa chegar na igreja para pedir. Deus já manda alguém nos ajudar, nos socorrer. Sim ou não? Porque nós temos ajuda quando estamos na igreja do
do Senhor, estamos em comunhão. Em Gálatas 6:2 diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Ser cristão, na verdade, não é fácil. Enfrentamos dificuldades, sim ou não? Hein? Não é verdade? Pelo simples fato de sermos crentes, pelo simples fato de ser chamados evangélicos, pelo simples fato de ser chamado de irmão ou irmã, já tem gente que entroncha o rosto, entroncha a boca, já está rabiçaca, já fica olhando atravessado, não é assim? Então ser cristão não é fácil. Enfrentamos desafios, dificuldades, tentações, né? Quando a expressão aqui diz assim, fardo pesado, eu entendo que pode ser dificuldade, problema, tristeza ou qualquer tipo de sofrimento que uma pessoa possa estar enfrentando. É um fardo pesado. Tem gente que cuida de enfermo, como a nossa irmã Cátia e o nosso irmão Cléber, como também a nossa irmã Francisca, né, com seu marido, aquela luta, a nossa irmã Neide, quer dizer, a nossa irmã Neide e nossa irmã Cleide. Não é verdade? É fardo, irmão. É difícil. E se não fossem as orações da igreja? O que muitas vezes nos fortalece, que nos dá, e que a gente sempre que está sendo ajudado, é saber que tem uma igreja que ora por nós, é saber que existe um povo que ora por nós, que está em comunhão, que sente a nossa dor, que quando se ajoelha para orar, chora pela nossa dificuldade, pela nossa batalha, pelo nosso problema, pela tristeza que a gente está sentindo, chora também, e ora, e busca em Deus a resposta. Sim ou não? Então nós nos sentimos ajudados. O versículo nos incentiva a ter empatia um pelos outros, levar a carga um dos outros. Ou seja, o problema da irmã ou do irmão não é só dele ou só dela, mas o problema de cada irmão aqui é nosso. Amém, glória a Deus. É nosso. O problema que a irmã está passando, chega aqui e coloca no caderno de oração. Nós vamos orar, vamos dobrar os nossos joelhos, vamos buscar a presença do Senhor. Isso é comunhão, isso é estar junto e não separado. Qualquer pessoa que sabe que aqui você está orando, que alguém está orando por você, você já se sente o quê? Fortalecido, já se sente com ajuda. Não, eu estou sendo ajudado. Você tem certeza de que não está sozinho. É a comunhão, é a união. Quando não se está em comunhão, como eu disse aqui, é cada um por si, se vire. Eu vou para a igreja, é como se vir a igreja fosse uma coisa automática, como se fosse uma coisa, eu vou para a igreja e volto, para não ter que dar satisfação a ninguém. Não é assim. Nós vimos para a igreja para adorar o Rei dos Reis, para dizer que Ele é grande, que Ele é tremendo, para ter a comunhão dos irmãos, para participar da vida dos irmãos, para eles saberem como eu estou bem ou se eu estou mal, para que orem por mim, porque se eu tenho um problema a enfrentar aí na frente, eu sei que tem uma igreja que ora por mim. Isso me dá força, isso me levanta, é se sentir ajudado. Aleluia. Em quarto lugar, a palavra do Senhor em Eclesiastes 4:12 diz assim: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Ou seja, quando estamos juntos, somos mais fortes. Amém? Bata aí no peito e diga assim: eu não estou sozinho. Eu tenho uma força. Eu tenho meus irmãos. Não é verdade? Eu tenho meus irmãos, eu tenho a igreja que ora por mim. É bom demais você saber quando você está. Eu mesmo às vezes estou num problema assim, não, mas tem uma igreja que ora por mim. Eu tenho certeza. Eu vou dizer os nomes aqui, não se sinta assim, desprestigiado, é só por exemplo. E às vezes eu estou numa luta, mas sei que a irmã Neide está orando por mim. Quando eu enfrento um problema, eu olho assim de lado, e agora? Mas eu me lembro, irmã Graça está orando por mim. Vocês estão entendendo como é? É assim. A gente se sente fortalecido, porque a gente sabe que tem hora que não estamos sozinhos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Eclesiastes. Nesse capítulo que eu li, que o Espírito Santo dá, eu li alguns versículos. Você vai em Salmos, você vai para frente, você vai encontrar
depois de Provérbios, você tem Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 4. Eu queria ler com vocês alguns versículos aqui. Veja como a Bíblia trata a importância da comunhão na igreja. Como é importante você ter comunhão com seu irmão. Eclesiastes 4, a partir do versículo 9. Todos encontraram? Amém? Amém. Acompanhe a leitura. Veja o que diz aí, a partir do 9, capítulo 4 de Eclesiastes, versículo 9. Diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem a melhor parte do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Não é verdade? Às vezes a gente está fraco, às vezes a gente se sente excluído, às vezes a gente acha que Deus não está trabalhando a nosso favor. Aí vem outro com a sua palavra, uma palavra do trono de Deus que nos levanta assim, ou não, igreja? Sim. Somos fortalecidos, então é importante. Ele diz aqui, ó, porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, ai, porém, do que estiver só. Olha aí, pois caindo não haverá quem o levante. O versículo 11 diz assim: também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Né? Na noite de frio é bonzinho, é bom, né? O versículo 12 diz aí, ó, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Ter comunhão com outros irmãos na fé nos faz crescer juntos em Cristo Jesus. Isso nos fortalece espiritualmente. Isso nos dá uma graça sobrenatural. Porque quando enfrentamos as dificuldades da vida, nós sabemos que nessa guerra eu não estou pelejando sozinho. Veja que coisa maravilhosa. Quem lembra aqui lá no livro de acho que é Crônicas, se não me falha a memória, que o rei Josafá estava enfrentando uma guerra terrível, mas aí Deus manda, no meio da congregação, se levanta o profeta e diz: vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Vocês verão que Deus vai trabalhar em seu favor. Isso é maravilhoso. Mas isso aconteceu o quê? Porque a congregação, a igreja, o povo estava unidos, reunidos em comunhão, tanto com o irmão como com Deus. Quando cai, o outro ajuda a levantar. É aí que diz o texto: quando cai, o outro ajuda a levantar. Ou seja, a enfrentar as dificuldades da vida. Este versículo, o versículo 12 principalmente, que acabamos de ler, enfatiza a importância da união e da ajuda mútua. Porque tem gente que acha que pode viver sem a ajuda de ninguém. Pode ter certeza, esse vai morrer sozinho mesmo. Não vai ter ninguém nem que chore no seu caixão. Mas aquele que tem comunhão, ele sai e deixa saudade. Sim ou não? Até hoje eu sinto saudade da minha mãe, sinto saudade do meu pai, da mãe dos meus filhos. A gente sente. Pessoas que se foram, sim ou não? Mas eram pessoas que não viviam sozinhas. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, a todos vão dizer: eu sinto saudade de fulano, ou sinto saudade de ciclano. Sim ou não? Porque você não estava sozinho. Essas pessoas estavam em comunhão conosco. Oh, aleluia. E nós que somos família do Senhor, devemos viver em comunhão, porque teremos a força para nos levantar. Uma igreja unida pode fazer muito mais do que os irmãos sozinhos. Cada um no seu canto. Não, hoje eu vou cantar, hoje eu vou orar, vou fazer aqui. Quando terminar tudo, mas seu irmão, acabou-se, não tem comunhão, não tem alegria. É por isso que a gente gosta de fazer aquele café coado no dia de doutrina. Que a gente senta aqui, come um bolinho, toma um café, que só irmão e na hora sabe fazer. Toma um chá. Nós tomamos um chá na sexta-feira que tem o nome Chá de Jessé, que trouxe a irmã Josilda. Que bênção! E aqui a gente conversa depois, e aquele momento, né, prazeroso, tira dúvidas e por aí vai. Vários que estão separados não formam uma igreja. Você sem comunhão dentro da igreja, você é só mais um. Mas quando nós estamos unidos, nós somos uma igreja. Aleluia. Somos uma igreja. Em quinto lugar, que você recebe de Deus
Quando você está em comunhão, para mim, o mais importante do que eu falei aqui, é o amor. Em João 13:35, João capítulo 13, versículo 35. Quem pode abrir e ler aí, por gentileza? João 13:35. Quem abrir pode ficar de pé se quiser e ler bem forte, aí tem aula. João 13:35, pode ler. Isto todos conhecerão que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém? Veja aí o que o texto diz. Então eu quero dizer o seguinte, que o quinto e último benefício que você recebe quando está em comunhão com a sua igreja, com seus irmãos, com seu pastor, é o amor. Em João 13:35, foi ele diz: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O amor, além de ser a melhor parte na comunhão, é também como se fosse um selo de garantia de que somos filhos de Deus, discípulos de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo assim: todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Quando temos comunhão com o nosso irmão, nós partilhamos a nossa vida. Contamos os nossos problemas, mas também contamos as nossas conquistas, as nossas vitórias, sim ou não? Não é verdade? A igreja se alegra. Fulano abriu sua porta de emprego. Fulano foi curado. Fulano aconteceu assim. E você vai partilhando a sua vida com amor, e a gente vai ganhando intimidade com o irmão e aprendendo a amar de verdade. Tem gente aqui que quando eu cheguei há 6 meses atrás, não me conhecia, não sabia quem eu era. Não convivia comigo. Mas eu já sinto no olhar, quando eu chego aqui, que vocês me amam. Eu sinto isso. Eu sinto o amor de vocês por mim. Eu sinto o carinho de vocês por mim. Isso é por quê? Porque estamos em comunhão, partilhando as nossas dores, mas também compartilhando as nossas alegrias. E nós sabemos que o amor que é perfeito, que vem de Deus, o amor de Jesus, é expresso nas nossas atitudes com os nossos irmãos. Aí você sabe, a atitude do irmão que você revela que você o ama, sim ou não? Você se sente amado, você se sente prestigiado por aquele irmão. É o amor perfeito de Jesus. O amor de Deus, através de Jesus, é perfeito e é expresso em nossas atitudes com os nossos irmãos. O amor que vem da comunhão, ele é muito especial, pois as pessoas se sentem prestigiadas, valorizadas. Enquanto algumas pessoas dizem que você não vale nada, dentro da igreja você só escuta que você é uma bênção, que você é uma maravilha de Deus, que você foi Deus que lhe levantou, foi Deus que lhe trouxe, que você é coluna de Deus, que você é uma bênção de Deus, que nada vai te intimidar, nada vai te separar do amor de Deus. Quando você está em comunhão com Deus, o mundo pode dizer o que quiser, mas você acredita naquilo que é falado dentro da sua igreja, a comunhão, aquilo que vem de dentro da palavra, a comunhão de Deus, o amor de Deus, que vive lá em Romanos 5:5, que já foi derramado em nossos corações. Aleluia! Só vamos ter esse amor se estivermos em comunhão. As pessoas com quem temos comunhão se tornam que agora? Família de Deus. Nós somos a família de Deus, porque nós somos filhos de Deus. Então nós somos irmãos dos outros, unidos pelo forte laço do amor que existe na comunhão que temos com Deus. Para encerrar, eu quero dizer que aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus na cruz, aqueles que são chamados filhos de Deus, e quem é filho faz parte dessa família. Aleluia! Da família de Deus. E nessa família, uma das coisas mais importantes é a comunhão. É você não querer ser melhor do que ninguém e nem querer ser inferior do que ninguém, mas crescer nesse amor. Na família de Deus não é diferente. Em toda família, quer o que? Está todo mundo reunido. A família de Deus também.
fulano está passando isso assim, o problema dela, foi ela que escolheu, ela que se viu, não. Ela pode ter feito escolha errada, a pessoa pode ter feito escolha infeliz, mas nós como igreja nós vamos orar, vamos abençoar, vamos quebrar os laços, em nome de Jesus. Amém. Uma igreja reunida, a igreja só é igreja quando existe a comunhão entre os irmãos. Aquele que vive essa comunhão, cuida um do outro. Você se sente na vida do outro. Não é você não vive somente a sua própria vida. Muito pelo contrário, às vezes você quer até ajudar. Um ao outro, você ajuda, e às vezes você esquece até de você mesmo. Sabe o que acontece? Quando a gente faz isso, Deus vai começando a resolver as nossas trocas, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Muitas vezes a gente quer só resolver o nosso e não se lembra dos outros. Eu tenho problemas muito grandes, mas mesmo no meio dos problemas, eu digo a todo mundo aqui o tempo todo que Jesus é bom, o tempo todo Ele é bom. Aquele que vive em comunhão com Deus e em comunhão com a sua igreja, sabe que o seu irmão vai lhe defender, sabe que o seu irmão vai lhe ajudar. Podemos ter essa certeza porque Deus se alegra quando nós estamos em união e comunhão, e ali Ele começa a derramar as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Devemos ter o saudável hábito de compartilhar a nossa vida com os nossos irmãos. Sim, fui feliz nisso, Jesus me abençoou nisso, porque isso fortalece a fé uns dos outros. E isso faz nos ajudar na caminhada cristã. Sempre temos algo importante para aprender com os nossos irmãos. Sempre algum testemunho aqui vai nos edificar e nós vamos crescer na presença de Deus. Então eu quero pedir aos irmãos o seguinte: seja sempre grato pela sua igreja, pelos irmãos que compõem a sua igreja. Sempre seja grato pelos irmãos e irmãs da sua igreja. Ame os seus irmãos, viva em comunhão e não abandone a sua congregação. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos passar agora para a Santa Ceia. Eu convido a nossa irmã Tânia para fazer a leitura em 1 Coríntios. Vamos ficar em pé, a irmã Tânia vai fazer a leitura. Eu convido aqui para frente a irmã Inaula e a nossa irmã Sandra Alves. 1 Coríntios, capítulo 11, do 23 ao 34. Mais uma vez, salve a igreja com a paz do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que venha. 34. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados.
Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperai um pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordenai-o a esse quando for ter convosco. Amém. Vamos orar, agradecendo a Deus e apresentando ao Senhor, e consagrando o pão e o cálice. Presente singular. Nós vamos orar, abençoando. Estende as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez agradecemos, Senhor, te agradecendo por estarmos nesse momento na tua casa, para cumprir a tua ordenança até que Ele venha. Nós estamos aguardando a tua volta, Senhor, e até o Senhor voltar, estaremos cumprindo, meu Pai, esse papel, essa ordenança tua. Oh, meu Deus, e participar da Santa Ceia, lembrando do teu sofrimento, ó Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, onde derramaste todo o teu sangue, quando o teu corpo foi assim macerado e castigado. Abençoamos assim os elementos, o pão e o suco de uva, que representam o corpo e o sangue de Jesus Cristo. E quando, ó Pai, todos aqueles que participarem dessa Santa Ceia sejam curados através desse ato, no nome santo de Jesus. Amém. Podem sentar. Isso já nos preparou, o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear. Com celestial maná, que de graça Deus te dá, e caminho tua alma saciar. Vem cear, mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Os pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Estes discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, veio fogo, peixe e pão, e Jesus que nos convida a cear aqui. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Os pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém. Levante aí o seu pão. Alguém ficou sem pegar o elemento? Todos pegaram? Amém. Como nós sabemos, o pão representa o corpo de Cristo, que foi castigado, macerado pelas nossas transgressões. Por isso, a palavra do Senhor diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Como também o apóstolo Pedro diz que é pelas suas pisaduras, né, que nós somos sarados. Queridos, esse é o momento em que nós colocamos diante do Senhor a nossa vida e dizemos a Ele: muito obrigado pelo teu sofrimento. E foi por causa do teu sofrimento é que me dá paz. E a palavra do Senhor diz que nessa noite, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e disse: comamos, esse é o meu corpo, comamos dele todos. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia.
esse cálice agora. Todos estão com cálice, graças a Deus. A palavra do Senhor diz. E depois, imediatamente depois de ter comido o pão, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Vocês não fazem ideia. Às vezes nós pensamos que é uma coisa tão simples, mas quem tem aqui vindo aos cultos de doutrina tem entendido o que é ser justificado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. O que é ser salvo, o que é viver em novidade de vida. Quem tem vindo aos cultos de doutrina tem aprendido isso. E nós louvamos a Deus pelo seu sangue ali derramado. A palavra do Senhor diz que sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. E ele, Jesus Cristo, foi o maior pecador de todos, porque ele tomou o pecado de todo mundo sobre ele, inclusive os nossos. Ele não era pecador, mas se tornou o maior pecador quando ele disse: eu assumo a tua culpa, o teu erro,